Hospital Santa Cruz. A área da saúde é uma das áreas que eu sou apaixonado por duas áreas, a área da saúde e a área da educação. Acho que ambas são áreas que transformam a sociedade, transformam os países, e com saúde a gente fica mais tranquilo. Eu vou depois contar um pouquinho mais do porquê que é essa minha paixão, devido ao meu filho. Eu sou grato a todos vocês da área da saúde por ter salvado o meu filho. Eu vou contar um pouquinho depois aí nas perguntas e respostas. Então, sejam todos muito bem-vindos. Falaremos hoje sobre um tema fundamental, que é a liderança. Bom, por que é um assunto importante, André? Essa liderança, a gente vai ver a liderança pré-lockdown, o mundo pré-lockdown, o mundo durante esse isolamento social, ao qual muitas pessoas têm vivido. Vou contar aqui um pouquinho da jornada. Então, a gente vai começar entendendo um pouco como que é esse mundo atual, como que a gente chegou até aqui, do ponto de vista das evoluções e das revoluções. Depois a gente vai olhar também a principal causa de por que os líderes ou liderados têm falhado, muitas vezes, na condução dos seus negócios e na condução pessoal também. Essa é uma palestra que vocês vão poder se aproveitar muito de conceitos, de habilidades para a vida pessoal. A liderança pessoal, claro, nos leva a sermos melhores líderes profissionais. E a gente vai ver que não é só o líder que tem equipe. Bom, a gente vai olhar um pouquinho sobre o mindset ágil para ter a agilidade necessária que esse mundo moderno nos imprime. E depois a gente vai fazer uma conclusão aí, um desfecho, e tem incluso uma sessão aí de perguntas e respostas. Então, vai ter um bate-papo super descontraído. Tenham aí as perguntas, anotem as perguntas para a gente responder no final, tá? Então, para a gente manter o clima bem dinâmico, a palestra bem dinâmica, às vezes eu vou perguntar alguma coisa para vocês aqui no chat, para confirmar o entendimento, para ver se todo mundo está na mesma página, para caminharmos conjuntamente. Então, estejam aí prontos também para digitar, para fazer assim, sinais convencionais. Assim continua sendo sim, assim continua sendo não. Ok? Vamos juntos? Legal, legal, excelente. Bom, iniciando a nossa jornada, a gente vai falar sobre o início da liderança. E ela começa pela definição, pela própria definição. A gente olha no dicionário, claro, tem vários dicionários, várias definições, mas essa é uma que eu gosto. Substantivo feminino que indica função, posição, caráter de líder. Mas também um estado de chefia, uma determinada autoridade ou até uma ascendência. Então, partindo dessa definição de líder, vamos a alguns fatos. Vocês estão vendo a minha tela? Tá com o contra fatos, não argumentos, é isso? Perfeito. Bom, vamos ver alguns fatos. E aí não é o André quem está falando, mas sim algumas entidades, algumas grandes empresas como Price, McKinsey, Ernst Young. E aqui a Ernst Young fala que 17% das empresas, elas estão preparadas para o futuro. Olha que legal. Esse é um dado bem interessante, que é uma pesquisa global, que foram 20 mil líderes que eles conduziram, e o resultado falava que 45% dessas empresas, da liderança, ela tinha até boa liderança, 45% até que é um número bom. Porém, apenas 17
estava preparada para a liderança. Ah, deixa eu comentar aqui, Flávia, muito bom. Falta combinar só o jogo com vocês. Quem quiser, pega o... Eu estou projetando tanto o palestrante quanto o conteúdo na mesma tela. Então, Flávia, você ou eventuais pessoas aí que estejam vendo a tela pequenininha, clica em cima da minha tela e tem um alfinete, que é mantê-lo fixo na tela, ou do inglês pin to screen. Fica melhor, tá bom? E aí me dá um ok, Flávia, que a gente continua. Então, fica mais fácil, porque aí não atrapalha tanto vocês, a gente alternando a tela e alternando o palestrante, tá bom? Para mim fica mais fácil, porque eu vou controlando aqui, eu consigo ver vocês, eu consigo entender como é que está o entendimento de cada um de vocês, e rapidamente eu consigo trocar aqui na tela, tá bom? Legal, Carla, muito bom, muito bom. Agradeço aí a lembrança. Então, confirmando para a gente seguir em frente aí, para ficar na tela bem grande, ficar bem bacana o conteúdo, pode colocar ali, clica em cima da tela do André e põe o alfinetezinho. Então, vamos juntos. Bom, falando da pesquisa, o que acontece? 45% das empresas tinham boa liderança. Só que só 17% estava pronto para o mundo, para o futuro, né? E aí o que acontece? Isso traz uma série de implicações. O resultado começa a ficar mais complicado, porque o mundo é mais incerto, a gente vai ver como que esse mundo é mais incerto. E é um dado que eu achei bem interessante trazer aqui. Outra informação é que essa empresa americana, McLean, eles olham a resiliência dos trabalhadores, dos funcionários. E aí eles apontaram que 50% das pessoas são negativistas, ou seja, veem sempre o copo meio vazio. E aí na escola, tem mais uma outra informação aqui, na escola suíça, de 63 países, o Brasil está entre os 10 menos competitivos. Tem vários quesitos, eu trouxe. E em todos eles, o Brasil está entre os 10 piores, de 63 países. Agilidade está em posição 57, ou seja, os líderes não estão ágeis, as empresas não estão ágeis, ambos não estão se adaptando na velocidade que o mundo precisa. E aí, claro, tem mais uma série de indicadores, eu vou passar super rápido aqui, falando de pessoas, 9 entre cada 10 pessoas que fazem lá as famosas promessas de ano na virada, 31/12, para o dia 1º, não cumprem as metas. Uma pesquisa do Globo comentou também que 72% dos trabalhadores estão insatisfeitos nas empresas pesquisadas, se eu não me engano, 2.500 empresas. No Globo, divórcios aumentam 900% na pandemia, em uma cidade, em Sorocaba, aqui perto da região de São Paulo. E o número geral tem sido, acho que 150%, o aumento geral. Ou seja, não estamos liderando nossos relacionamentos. E aí a consequência, claro, é o divórcio. Outro fato aqui, 60% das empresas brasileiras sofrem de baixa produtividade, uma pesquisa aí da Exame. Então, o que acontece? São fatos, é um cenário que a gente tem constatado nas empresas que eu tenho palestrado, nas consultorias, nas mentorias, o mercado, de uma forma geral, está nesse contexto. E aí, o que acontece? A gente... antigamente, para resolver os problemas, a gente vinha de maneiras mais antigas, de formas mais antigas de se aprender. Ou seja, um aprender calcado muito no nosso histórico de aprendizagem. Então, era necessário fazer uma faculdade, era necessário fazer uma pós-graduação. A gente vai ver que o mundo moderno, ele exige novas habilidades, novos conhecimentos. E a gente recebe um chamado. Obviamente, vocês, já dou aqui os meus eternos parabéns, gratidão
por vocês estarem no front mesmo dessa grande luta, desse grande chamado aí, Covid-19. E é um fato, como diz aí o Lulu Santos, nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Célebre música aí dele, Como uma Onda. É difícil acreditar, ou talvez tenham pessoas que acreditem que o mundo ele voltará exatamente como ele era antes. E eu sinto falar que ele não vai voltar exatamente como ele era antes. É impossível voltar a um estado anterior. Só temos que ir para frente. A gente vai ver um pouquinho como ir para frente aí, ou como seguir em frente. Bom, falando um pouquinho aqui de um acrônimo que o mundo corporativo, sou executivo já há 15 anos e tenho passagem bem-sucedida em grandes bancos aqui no Brasil, fora do país. E no mundo corporativo tem um acrônimo que vem do inglês, chamado VUCA, que é um mundo volátil, ele é um mundo incerto e ele é um mundo complexo e ambíguo. Então vamos entender um pouquinho o que é essa volatilidade. Cada vez mais o mundo, as empresas, as crises têm tido altos e baixos. Cada vez mais o mundo ele não é mais um mundo estático que você planeja de longo prazo, que você consegue planejar uma equipe, uma meta, um novo negócio, de repente, uma nova especialidade do Hospital Santa Cruz, por exemplo, para daqui 5 anos. Ele é muito volátil, ele a todo momento, para lembrar volatilidade, é quase como se fosse o ecocardiograma. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, é uma grande montanha-russa, esse mundo volátil. Ele é um mundo incerto, traz muito, uncertainty do inglês, traz muitas incertezas. É um mundo que, na verdade, todas as certezas estão sendo quebradas, estão sendo desconstruídas. Fatos que acreditávamos já não são mais verdadeiros, atitudes precisam ser revisadas, e uma série de práticas para trazer um pouco mais de segurança para esse mundo. Bom, sede complexo. Organizações, pessoas, cada vez mais somos complexos. O ser humano é complexo. Antigamente era mais fácil, as necessidades básicas ali da famosa pirâmide de Maslow era mais tranquilo a gente satisfazer. Então, era basicamente sobreviver, se alimentar, ter um pouco de higiene. Com a evolução do ser humano, as coisas foram ficando mais complexas. Então, tem aspectos mentais, psicológicos, a saúde física, saúde mental, espírito. Também trouxe uma série de complexidades adicionais. Por quê? Porque foram novas especialidades, novas doenças a serem tratadas, novos competidores, por que não? É um mercado competitivo também, claro, assim como outros, é um negócio. E a própria tecnologia foi evoluindo. A gente vai ver na série aqui de revoluções, das revoluções industriais, como que isso aconteceu. Então, os negócios, o regulador, por exemplo, também torna o negócio mais complexo. A Anvisa, por exemplo, planos de saúde lá com a SUSEP, tem um arcabouço de partes interessadas tão grande que isso traz complexidade para o negócio. E aí ele é um mundo ambíguo. Como a gente tem muitas partes interessadas, um determinado assunto, sob a mesma ótica, por exemplo, implantar um determinado procedimento cirúrgico. Poxa, sob a ótica do paciente, ele é uma, sob a ótica do plano de saúde é outra, sob a ótica do gestor, do coordenador ali dessa atividade é outra, sob quem vai executar isso é outra, sobre o paciente é outra. E aí, quando a gente vê,
tem diversas interpretações. Para uma mesma atividade, para um mesmo fim, a gente tem uma série de ambiguidades. Então, não é algo tão exato, tão explícito. Então, o mundo ele é também ambíguo. Deixa eu ver aqui no chat como é que está o entendimento. Se quiser digitar assim, para ver se todos entenderam aqui, se a gente está na mesma página. Se todos entenderam o porquê que esse mundo aí é uma VUCA. A Cris falou sim. Ou quiser fazer com o sinal aqui, é o mesmo sinal convencional, tá? Assim continua sendo sim. Ok, Elcio, legal. Beatriz também. Bacana. A Rose também, Cris, legal. Todo mundo fez joinha. Então, esse mundo é uma VUCA. E eu cunhei um termo que ele, para mim, André, ele é mais do que VUCA. Ele vai além dessa VUCA. Ele é uma muvuca. E a muvuca não é o contexto político brasileiro, não é algum contexto partidário, nem nada. Aqui. Alô, alô? Estão me ouvindo? Ok? Alô, alô, estão ouvindo? Tá ok, Ale? Ok, ok. Ok. Seguimos aqui. Teve alguma interrupção, mas seguimos. Bom, o mundo ele é mais significativo, ele é mais meaningful, ou seja, as pessoas estão buscando cada vez mais propósito, as pessoas estão buscando cada vez mais significado para as coisas que elas fazem, para as atividades, para as empresas que elas procuram e assim por diante. E as empresas, por sua vez, também querem célebres marcas, querem o seu grande nome no mercado. E aí, lógico, isso traz mais significado, mais propósito. E o mundo cada vez mais universal. E eu venho falando desse termo, muvuca, desde o ano passado, e o Covid-19 veio para mostrar que, de fato, um espirro lá na China ou alguma ação vai trazer reações em maior ou menor grau no mundo, ou seja, é um mundo cada vez mais universalizado. Então, bem-vindos à Muvuca. Continuando aqui a nossa jornada, seja bem-vinda, Keila. Deu uma pausa aqui, travou um pouquinho, vou só reiniciar. E a gente já retoma aqui. Estranho. Ô, Elcio, tá me ouvindo aqui? Eu estou numa internet particularmente rápida. Estou ligado direto no cabo e tenho como contingência aqui o 4G, tá? Só dá um ok aqui no chat se vocês estão ouvindo aqui o meu som, se está tudo ok. Ok. Legal. Estou ouvindo. Perfeito. Deixa eu colocar aqui a câmera, acabou. Saindo. Desconectou aqui, eu vou reconectar. E mais
30 segundinhos aqui, a gente já retoma. Aí, perfeito. Continuando, vamos lá para o nosso ponto da revolução. Falamos, então, do mundo VUCA, falamos da MUVUCA, que é o mundo atual. Aqui, acho que a aplicação teve um problema aqui. Vou ver se eu vou mudar aqui a forma de apresentação. Acho que tem algum problema aqui no material. Perfeito. Bom, falamos aqui, então, da liderança do início, do mundo VUCA, e agora entendendo essa revolução que acontece no mundo moderno. Vamos entender um pouquinho como que aconteceu, o que aconteceu na primeira Revolução Industrial, na segunda Revolução, na terceira e o mundo atual. Acho que está com um problema aqui, eu vou conectar a minha tela, então eu vou compartilhar a tela, e fica mais fácil. Aconteceu algum problema técnico aqui, eu compartilho a tela. Ao invés de ir alternando aqui comigo e com o conteúdo.
Perfeito. Agora estou compartilhando a tela. Fábio, Thelma, se puder escrever aqui no chat, se vocês estão vendo a minha tela, com o material da liderança pós-lockdown, ou quiser falar também. Aqui eu já compartilhei. Vamos aguardar. Está carregando, legal. Fábio. Até o momento não vemos nada. Que estranho. Vou compartilhar de novo aqui. Pronto, compartilhei agora uma outra tela. Está carregando. Ah, agora foi. Perfeito, Fábio. Então, vamos por aqui. Bom, falaremos aqui sobre a revolução. Então, quanta evolução e por que não revolução industrial? Partindo da primeira, no final de 1700, ela foi calcada muito na mecanização, muito na força hidráulica e nas máquinas a vapor. Então, esses foram os grandes pilares, 3 grandes pilares da Revolução Industrial, da primeira Revolução Industrial. Então, aí é o homem saindo do seu artesanato, da sua produção, de uma liderança ali do seu entorno, para uma liderança até mais coletiva, e óbvio, usando aí essas máquinas, enfim, empreendendo aí o trabalho de forma mais automatizada. Continuando na segunda Revolução Industrial, o homem passou a produzir em massa, passou a produzir em escala, passou a criar linhas de montagem. E com a invenção da eletricidade, criou-se aí a primeira correia transportadora no final de 1870. Então, a gente começa a falar aqui do nascimento das fábricas, de uma produção em larga escala, e aí o que acontece? Tanto o trabalho quanto o estudo foram moldados de forma muito exata, muito caixinha, muito um processo, o pensamento era muito processo, então forma-se uma profissão, a pessoa estuda ali aquela profissão e ela vai executar aquela profissão até o final da vida. E assim nos cargos também, e assim com a própria liderança, criando aí já alguns níveis hierárquicos, então alguém que chegava a chefe ia ser chefe lá até o final da vida, mas era mais um modelo mais quadradinho. E com a Revolução Industrial, a terceira, a gente já está falando agora de 1970 para frente, com o computador, com a automação, o ser humano começa a produção massificada de tarefas repetitivas. Então, aqui o computador começa a ajudar na execução das tarefas rotineiras, tarefas que até então era um grande gasto e investimento de pessoas, ou até de energia humana mesmo, e com automação aí a gente já começa a ver alguns robôs, algumas automações nas fábricas, nas indústrias, nos diversos setores. E a quarta revolução industrial que estamos passando com os sistemas cyberfísicos é uma indústria extremamente conectada, 100% conectada, e com fábricas inteligentes. Então, aqui, a gente já começa a ver, e aliás, estamos passando por isso, por uma série de transformações tecnológicas.
Escreve aqui no chat para mim, só para ver quais transformações tecnológicas vocês conseguem visualizar que estão acontecendo hoje em dia. Escreve para mim, por exemplo, no setor da saúde, o que vocês têm visto que que vocês poderiam considerar como parte dessa quarta revolução industrial? Vamos lá, e não tem certo, não tem errado. A gente vai avançando e com o grupo vai construindo um conhecimento conjunto. Olha só, telemedicina, legal, Fábio, Carla. Pergunta, a telemedicina há uns 20 anos atrás era inimaginável, eu acredito. Então, o que acontece? Automação, a gente comentou, Marli, cada vez mais vai ter a automação em todos os níveis, sem exceção, tá? Robotização de procedimentos. Olha que legal, Elcio. Bacana. Bom, a gente já tem automações diversas, né, dentro da área da saúde. Você pega laboratórios, por exemplo, que têm realizados exames, diagnósticos cada vez mais rápidos. Eu, volta e meia, preciso fazer alguns exames lá por parte do meu filho, do Bernardo. Então, o hemograma, PCR, é coisa que daqui a pouco, em segundos, está saindo, né? E a gente vê também cirurgias feitas por robôs. Então, olha que bacana. De repente, a gente precisa de um determinado profissional, um cirurgião, um determinado conhecimento. Esse conhecimento não está disponível aqui, agora, na Zona Sul de São Paulo, mas esse conhecimento talvez esteja na Europa, talvez esteja no Japão. E aí, através dos computadores, dos robôs e por aí vai, a gente consegue executar essa cirurgia e salvar essa vida. Então, acho que abre-se um universo infinito de possibilidades. Isso a gente tem visto na área da saúde, acho que vocês têm acompanhado também. Uma outra coisa, e aqui a ideia não é entrar muito na seara de provocação, mas, por exemplo, bioimpressão. Quem já ouviu falar? Levanta a mão. Ou escreve aqui no chat, quem já ouviu falar de bioimpressão? Ou impressão de órgãos, né? Cadê alguém? O Elcio já ouviu? Legal. Bom, independente da questão ética, vamos deixar um pouco a questão ética de lado, é uma coisa que vai acontecer. É uma coisa que está acontecendo. A pergunta, para mim, André, sou leigo na área da saúde, mas a pergunta que muitas vezes eu me faço é: em quanto tempo será que eu vou poder imprimir um órgão e substituir de uma forma até mais, quase que comercial, entre aspas? Olha, está ali na prateleira, eu vou lá, imprimo, pego e salvo ali uma vida. Né? Para mim, André, é muito uma questão de quando. Não é se vai ou não vai, mas é uma questão de quando que isso vai acontecer. E a brincadeira do tempo, daqui 1000 anos, certamente vai estar dessa forma. Legal, então tem bastante coisa aí da Revolução Industrial. Mergulhando agora neste caminho sem volta, o único caminho é subir, o único caminho é irmos para cima. Então, olhando aqui na parte de liderar, aqui eu trago agora uma segunda definição compartilhada aqui na tela, de liderança, que é a que eu gosto mais, que é guiar junto as pessoas para o futuro, em busca de duas coisas, de oportunidades e olhar, claro, riscos e incertezas. Então, essa para mim é uma grande e boa definição de liderança, e eu sempre usei, pelas empresas que eu passei, pelas empresas que eu fui CEO, que eu preciso estar junto com as pessoas para eu poder entender quais são as dores delas, para que elas tenham melhores resultados. Mas eu também uso esse mesmo conceito comigo, com o André. A gente vai ver mais para frente aqui na autoliderança. E aí uma pergunta, André, onde eu posso ser líder? Legal, gostei dessa definição de liderança, de guiar junto, ser guiado junto por alguém, para um futuro melhor, apesar das incertezas. E onde que a gente pode ser líder? Em todos os lugares. Começa pela autoliderança,
Ou seja, sermos líderes de nós mesmos, de nossa carreira, de nossos projetos pessoais, de nossos sonhos, de nossos anseios. Podemos ser líder na nossa família. Então, só para... Quem tem filho aqui, levanta a mão. Quem é casado, só para ter uma ideia, escreve aqui no chat. Legal, bacana. Fábio, Alê. Então, podemos exercer a liderança no nosso ambiente familiar, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. Aliás, super complexo nos tempos de hoje, você liderar o aprendizado do seu filho, você liderar a educação do seu filho, porque muitas vezes você tem a escola ali, mas ela está mais de forma online hoje em dia. Bom, e os amigos? Também posso liderar? Claro, liderar um evento, uma confraternização, algo positivo, ou até ajudar algum amigo que esteja precisando. Eu já passei por um caso de ajudar um amigo uma amiga que estava em vias de suicídio. Então, ali eu fiz, eu exerci, né, um papel de liderança. Na comunidade ao qual nós estamos inseridos, na igreja, no bairro, no entorno, na associação, então podemos ajudar pessoas, esse é o papel da liderança. Na escola também, então, em tempos modernos agora de pandemia, outro dia, tanto eu e minha esposa, a gente estava ajudando uma das professoras a fazer algum material ali para a internet, porque ela não tinha tanta habilidade. Então, a gente ajudou ela a ser uma pessoa melhor e a produzir conteúdos melhores para as crianças. E no trabalho, André? A mesma coisa, você pode ser líder da sua frente de trabalho, você pode ser o líder dos seus equipamentos, zelando por eles, e aí até alinhado com os valores, né, do Santa Cruz, cuidado com todos, senso de propriedade. Então, você dá para exercer esta liderança, independente da equipe, ou independente se tem equipe. E aí, falando de equipe, para quem tem, às vezes é um supervisor, às vezes é um coordenador, um gerente, um diretor, o que acontece? Você tem uma responsabilidade maior, porque você tem que zelar pelas pessoas, né, o cuidado com todos, para poder levar essas pessoas para um futuro melhor. Então, espírito de equipe, por exemplo. Hierarquia, você pode liderar a hierarquia também. Mas, André, como assim? Você pode ajudar o seu diretor, você pode ajudar o seu gerente, você pode ajudar alguém que esteja acima para ser uma pessoa melhor, para provocar mudanças positivas para que tenham processos melhores. Os pacientes também, vocês são líderes de pacientes, vocês ajudam eles a brigarem pela vida, né? Há um ano atrás, eu estava ajudando o meu filho a brigar pela vida, ele teve uma sepse, um quadro super crônico, quase morreu, e os profissionais da saúde foram líderes dele, foram líderes do pai dele, que ajudaram a manter uma estabilidade emocional, a manter uma fé e acreditar. Então, vocês têm muito isso, e eu me orgulho muito dos profissionais da área da saúde. E aí, fornecedores, clientes, quem a gente queira colocar. Ou seja, a liderança pode ser aplicada a todo lugar. Bom, sempre que eu falo de liderança, eu falo de agilidade, eu trago essa figura. Eu queria saber no chat aqui quem conhece, ou quem quiser abrir o microfone também e falar, quem conhece essa pessoa aqui, ou quem arrisca a dizer quem que é este homem. Vamos lá, um pouquinho de história. Eu vou dando as dicas até alguém acertar. Ele é uma pessoa que estudou muito a natureza, a evolução dos seres, dos animais. É o pai da teoria da evolução. Opa! Acertaram! Fabiola, meus parabéns! Fábio também! Keila, meus parabéns! Que orgulho de vocês, viu? Eu adoro Charles Darwin. E aí, olha como é antigo, mas que é tão válido quanto nos dias atuais. Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. E aí, olha que bacana. Não é... Para ser líder, não é quem tenha, para ser um bom líder, né? Não é quem tem a melhor equipe, a maior equipe, a mais motivada, não é o líder que mais estudou, que mais fez faculdade, ou até que não tenha feito faculdade,
mas sim o líder que melhor se adapta a essas mudanças. Então, a liderança durante esse isolamento e a liderança pós-lockdown, ela é calcada extremamente em um termo que é a adaptabilidade. A gente vai ver como ter esta competência. Então, a liderança pós-lockdown exige líderes ágeis. Então, sonhem grande, façam acontecer. Traga essa frase do brasileiro, né? Brasileiro suíço, Jorge Paulo Lemann: sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então, sonhemos aí líderes, sejamos líderes grandes de nossos projetos. Bom, se você pode sonhar, você pode realizar. Frase aí do Walt Disney, que acabou até vindo a falecer antes da criação da Disney, mas ele, e aí perguntaram para o irmão dele ali no velório, falaram: olha, poxa, uma pena, né, que o seu irmão não esteve vivo para ver este grande projeto. E aí ele respondeu: na verdade, ele foi a primeira pessoa que viu este grande projeto. Então, convite que eu faço a vocês: vamos sonhar, vamos realizar essa liderança. E eu vou, tem uma dinâmica aqui, agora papel e caneta na mão, vamos fazer um exercício aqui para aquecer os motores dessa liderança. Eu vou pedir para vocês, em uma folha de caderno, vocês fazerem um traço ali ao meio, na vertical, dividindo basicamente lado esquerdo e lado direito. E aí, do lado esquerdo, três grandes conquistas que você tenha realizado. De repente foi um aumento de salário, de repente foi um filho, de repente foi passar em um concurso, foi passar em um grande hospital, foi receber algum mérito, algum bônus, foi atender um paciente, foi mudar de área, de repente. 3 grandes realizações que você tenha conquistado. Não precisa dar tantos detalhes, mas é só o quê, né? Qual que é a realização? Três grandes fatos. Legal, Keila. Keila tá ligeira, meus parabéns. Tá ágil, Keila. Muito bom, gratidão. Já está liderando, hein, Keila? Já abriu aqui a lista de entregas. Vamos esperar um pouquinho mais, depois, quem quiser manter ali o nosso sinal convencional, assim continua sendo sim, e quiser escrever no chat. São 3 grandes entregas. Então, já dei alguns detalhes, aí, algumas pistas do que pode ser. Eu vou falar das minhas. Uma delas foi pessoal, o ano passado, foi salvar o Bernardo desse quadro crônico dele. O casamento foi uma outra também grande entrega. Eu estou casado há 11 anos, e esse ano, no final do ano, vai fazer 11 anos, e daqui 2 meses, em novembro. E uma outra grande entrega, acho que foi uma carreira de sucesso. Eu estive nos lugares que eu quis estar, fui presidente de uma grande empresa com 500 funcionários, então eu sou bem realizado. Acho que teve essas 3 grandes conquistas. E aí, do outro lado, três coisas que você não se orgulha, ou que você tentou, que você se frustrou, que você não conseguiu. Então, de repente, pode ter sido aquele concurso que você não passou, você estudou e não passou. Pode ter sido aquele paciente que, porventura, até é algo mais trágico, a gente não tenha salvo. Pode ser uma tentativa de um emprego, de um outro cargo, uma promoção que não veio, sei lá, algum relacionamento que não se tornou frutífero, não virou um namoro, não virou um casamento, uma tentativa de filho que porventura não tenha vindo. Que mais? Não, tanto, a ideia é ter 3 grandes aí frustrações. E aí, à medida que vocês terminarem, dão um joinha. Legal.
Isso. Quem quiser comentar, até quem quiser comentar no chat aqui, qual que é, quais são elas, ou uma delas, por exemplo. A gente vai trocando figurinhas. E quem já terminou o exercício, dá um ok, dá um joinha para mim, para a gente poder entender. A Carla já terminou. Carla, o que foi mais difícil aí? As conquistas ou as frustrações? Keila também, quiser comentar. Legal, Ale. Fábio, muito bom. Agora eu vou pedir para vocês, as conquistas foram mais fáceis. Boa, Carla. Em geral, as conquistas são mais fáceis. Tá? As frustrações são às vezes mais difíceis, às vezes elas doem mais, toca um pouco num lado aqui do nosso íntimo mais profundo. Em geral, as conquistas a gente quer externalizar. Olha, fui promovido. A gente quer tornar público no mundo de mídias sociais, e as frustrações já não tanto. Né? Legal, Keila, muito bom. Filhos, em geral, são grandes conquistas. Né? Muito bom. Agora, caminhando aqui para o final da atividade, da dinâmica, o que será que tem em comum entre esses 6 elementos? Será que era o local que você estava? Será que era o dinheiro, por exemplo, que ajudou nas conquistas, mas atrapalhou nas realizações? Uma pausa de 1 minuto aqui para a gente refletir. O que vocês encontram de comum entre as conquistas e as frustrações? Quem já tiver algum insight, alguma ideia, ou até alguma dúvida, põe aqui no chat também. Isso. Turma lá do Fábio, já está ok. Acharam aí alguma coisa em comum? Thelma aí também, não dá para ver se está escrevendo ainda ou não. Legal, a Carla, o ponto em comum é o nosso esforço para conquistar e lidar com as frustrações. Tá no caminho, cara, muito bom. Bom ponto, cara. Esforço. Aliás, Carla, provocação, adoro provocações. O esforço seria algo que te ajudou a conquistar esses 3 itens, mas o esforço também seria algo que te prejudicou nas suas 3 frustrações? O que tem entre comum? O que tem de comum entre os 6 elementos? A Elizabeth comentou, né? Abrimos mão de algumas coisas para conquistar outras. Mudança de prioridade. A Carla falou, não, acho que em ambos ajudou a lidar com as situações, o esforço, né? Deixamos alguns projetos para cuidar de outros, a Keila comentou. Então, provavelmente, a Keila está falando de priorização, e aí ela priorizou algumas coisas e isso ajudou ela a ter 3 conquistas. Por outro lado, ela não talvez tenha priorizado o que era necessário e aquelas 3 frustrações aconteceram. A Thelma falou que resiliência ajudou a conquistar,
mas talvez ela não teve resiliência para conquistar os três itens que se tornaram frustrações. Na verdade, o elemento comum, só tem uma pecinha que é comum a todos eles, só tem um elemento que é comum a todos eles. E vocês chegaram ali pertinho. Esse elemento chama você. Você é a única coisa que tem em comum entre as tuas conquistas e as tuas frustrações. Você é a única pessoa responsável, ou a maior pessoa responsável, pelas suas conquistas e pelos seus fracassos, pelos seus resultados e pelo seu insucesso. Legal? Gostaram do exercício? Faz sentido? Escreve aqui no chat ou aqui na câmera. Legal, Fábio, Marli, Carla, show. Tem uma pecinha que é comum. Você. Todo o restante pode mudar. Com dinheiro, sem dinheiro, você pode ter resultado, pode não ter resultado, pode quebrar, pode ser um fracasso, pode ser um sucesso. Você é o pilar fundamental de ter sucesso e fracasso. Boa, Keila. Boa reflexão. Legal. Vou compartilhar aqui, então. Bom, se queremos, obviamente, ter mais sucesso na liderança, sejamos ágeis. Vamos continuar aqui a nossa jornada de liderança para ver o que essa cultura, o que esse mindset a gente pode aprender para sermos mais ágeis. E aí, lógico, tanto na vida quanto na empresa, quanto aí no hospital. Vou compartilhar aqui a minha telinha. Vai carregar, e aí vocês me dão um joinha ou sim, se já estiverem vendo a minha tela. Legal, obrigado, Keila. Continuando aqui a nossa jornada, vamos aqui Falamos do sonho grande, fizemos a dinâmica, falamos aqui do Walt Disney, vamos aqui subir mais um degrau nesta liderança pós-lockdown. Eu vou fazer um convite para vocês. Diz já aí no Peter Parker, ou o próprio Homem-Aranha, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Então, faço um convite a vocês a entenderem o poder desta nova liderança, desta liderança ágil, e, claro, vocês terão mais responsabilidade sobre o sucesso de vocês, tá? Falar um pouquinho do camaleão, eu adoro a figura do camaleão pelo seguinte, ele a todo momento, 100% da vida dele, ele é um animal que faz duas coisas, tanto para se defender quanto para atacar. Ele inspeciona, ele olha o ambiente e, se necessário, ele muda. Então, se de repente ele está ali, talvez a um ambiente mais azul, ele precisa mudar para o azul. Se ele está ali no verde, vegetação verde, ele está no verde. Então, a todo momento, ele inspeciona e ele se adapta. Então, o camaleão, ele nasce, cresce e morre fazendo isso. Inspeciona e adapta, inspeciona e adapta, inspeciona e adapta. É o que ele sabe fazer de melhor. Então, para mim, na natureza, estudando a teoria da evolução, estudando como que os animais tiveram sucesso na evolução, e, lógico, aplicando isso nos seres humanos, nas empresas, nas organizações, criando organizações ágeis, criando pessoas com um mindset de liderança ágil, esse é um slide aqui que eu gostaria que vocês tivessem como principal ponto da liderança. A todo momento, você inspeciona para você poder se adaptar. Como o mundo é uma muvuca, ou seja, a todo momento ele muda, não dá para a gente ficar apegado a um plano e afundar com o plano. É muito melhor ter um plano e ir fazendo os ajustes deste plano. Um outro exemplo super simples é o Waze, ou o Google Maps, ou qualquer outro aplicativo de GPS. A gente está num lugar, ponto A, vai para outro lugar, ponto B, ele calcula automaticamente alguma rota, que seria o nosso plano, mas à medida que a gente desvia do caminho ou aparece trânsito, o que ele faz? Ele inspeciona e ele adapta. Adapta trazendo uma rota melhor, uma estratégia melhor para chegar mais rápido no caminho. E assim com as nossas vidas, e assim com as nossas equipes, e assim com os nossos procedimentos. Vocês falaram ali sobre automação de procedimentos,
e nem que não tenha tanta automação, mas que tenha muito humanização dos procedimentos, que também é um dos valores de vocês. Aliás, valores, eu diria, do mundo, né? Não é nem só do hospital, acho que deveriam ser, a humanização, cada vez ela está mais importante, né? Bom, e aí falando super rápido, quem seria eu para dar uma aula de neurociência? Mas eu quero brincar aqui com vocês, essa figura aqui do nosso neurônio, que é uma célula, uma das células especializadas ali do nosso corpo. Então, ela tem um corpo celular, ela tem lá os dendritos, essa grande ramificação, e ela tem o axônio. Através desses bilhões de células, ocorrem as sinapses, as vesículas sinápticas lá, formando os circuitos, e desde cedo, desde a infância, a gente vai criando os nossos circuitos. E aqui eu trouxe um exemplo de circuitos emocionais, onde esse redondinho maior aqui é a célula, e ela vai se conectando com outras, criando ali algum tipo de circuito de raiva e que expresse alguma emoção, né? Seja raiva, tristeza, medo, alegria, afeto ou até travado, como a passividade. Então, o que acontece? Desde lá de cedo, alguém que tenha gritado com a gente, talvez a gente tenha expressado ali tristeza. E não é porque todo mundo posteriormente gritou, foi reforçando esse circuito neural, que a gente não possa quebrar, que a gente não possa romper esse circuito. Então, toda vez que alguém grita, poxa, eu fico triste. Toda vez. Por quê? Porque desde lá da infância, eu, André, eu tive o meu circuito neural com esta programação, com esta característica. Ele foi sendo reforçado, reforçado, reforçado. E hoje, se o meu chefe grita comigo, eu fico triste. Então, o convite que eu faço a vocês é entender as reações que nós temos em cada uma das circunstâncias, tá? Eu tô com medo. Por que eu tô com medo? Porque o cenário é incerto. Mas quando eu era criança, em cenários incertos, onde eu ia jogar algum tipo de jogo que eu não sabia, eu também ficava com medo. Poxa, então isso está sendo reforçado, agora eu preciso quebrar isso para que eu não tenha medo em ambientes incertos. E assim por diante. Então, o convite que eu faço a vocês é identificarem as emoções de vocês, identificarem as reações de vocês frente à liderança, na verdade, frente não é nem só a liderança, mas frente às pessoas do dia a dia, do trabalho de vocês. Podem ser pacientes, às vezes pode ser fornecedor, às vezes pode ser um colega de trabalho, e a identificar essas emoções e reações e a gente reprogramar para que a gente tenha, então, essa emoção, essa liderança mais ágil. E a gente vai ver como fazer isso daí. Escalando aqui um pouquinho mais, a gente para chegar aí no topo, para a gente fazer o que for preciso, para sermos ágil, eu vou comentar sobre o mindset ágil e sobre a cultura ágil. Mindset ágil, ele basicamente fala sobre um mindset fixo e um mindset de crescimento. Então, para a gente ter uma liderança, para a gente ter sucesso pessoal, eu coloquei aqui 5 dimensões para a gente entender o comportamento de um mindset fixo. E os mesmos 5 para a gente entender o nosso comportamento em um mindset de crescimento, em um mindset ágil. Então, por exemplo, quando a gente tem um mindset fixo e aparece um novo desafio, a primeira reação nossa é evitar. Então, apareceu um desafio ali, olha, uma pessoa que tenha sido convidada a liderar uma nova área, a criar uma nova área, a criar um novo procedimento cirúrgico, não só cirúrgico, tá? Mas um procedimento de limpeza cirúrgico, um procedimento hospitalar, por exemplo. Se eu estou no meu modo, se o meu mindset está como fixo, os meus circuitos neurais, eles vão me levar a evitar tal desafio. Vai trabalhar com... vocês dois aqui, vocês não se conhecem, são 2 pessoas, vão formar uma equipe. Nossa, nunca trabalhei com aquela pessoa. Então, eu evito. Poxa, quando vem desafio, eu evito. Quando vem algum obstáculo, a gente desiste. Então, poxa, estamos tentando fazer de alguma forma, melhorar ali um formulário que os clientes tenham que preencher, ou desenhar no papel alguma coisa para uma outra área seguir, ou fazer alguma comunicação visual, e aí as pessoas não estão tão comprometidas com isso, então vou desistir. Não, está muito difícil,
não é para mim, então eu acabo desistindo, quando eu estou no modo mindset fixo. E habilidades? Habilidades a gente crê, quando a gente está nesse mindset, que elas vêm só do nascimento. Eu queria ser jogador de futebol, então eu tinha que ter nascido com este dom. Eu queria ser um médico, para eu ter essa habilidade, eu tinha que ter nascido com essa habilidade. Não consigo desenvolver, eu tinha que ter nascido com ela. Fulano de tal ali é super empático, né? É super simpático, e eu não sou. Se eu tivesse nascido simpático, eu seria um cara legal, as pessoas iam gostar de mim. E assim por diante. Bom, falhas. Eu não sou bom. Sempre que acontece alguma falha, eu estou no mindset fixo, eu não sou bom. Eu errei. Desculpa, estraguei uma seringa, derrubei um determinado líquido aqui, uma medicação, e vai ter que jogar fora, então, claro, é algum prejuízo financeiro. Falhei, eu não sou bom. Então, eu fico numa posição de vítima. Eu tentei aquela promoção, aquele cargo, não consegui. Eu não sou bom. E quando acontece algum sucesso de outras pessoas, né, o sucesso alheio, eu invejo. Olha, fulano foi promovido. Nossa. Mas ele nem merece. Olha só, ciclano. Nossa, ciclano ganhou um bônus, ganhou alguma remuneração variável. Aí, lógico, depende de cada empresa. Olha só, você viu a Maria? Ou pode ser alguma confraternização, que porventura você não tenha sido convidado. Então, olha, organizaram, eu não fui convidado, eu invejo. Né? Esse é o mindset fixo. E o mindset de crescimento, quando vem algum desafio, a gente aceita. Logo de cara, com medo. Tem medo? Vai com medo mesmo, não tem problema. Mas a gente já cria o mindset de não ter barreiras. Tá bom, legal, não sei fazer isso. Entendi, importante, vou mudar de área, por exemplo, trabalhava numa determinada área, vou numa equipe, vou para uma outra equipe. Tá bom, é importante para o hospital? É importante para a gerência, para a superintendência, para a diretoria? Tá bom, para mim é importante estar no hospital, logo aceito. Bate pronto. Agora a gente olha, como? Olha, é uma área que eu não conheço, eu preciso de um pouco de treinamento. Olha, são pessoas novas, eu preciso que você me apresente, me introduza, e por aí vai. Obstáculos, a gente persevera. Então, a gente persevera até quando, André? Até quando concluir. Apareceu um obstáculo, vai perseverar até o final e não desistir. Então, mindset de crescimento, a gente persevera até ter a conquista, e aí isso traz sucesso. Então, a gente vai liderar as nossas ações, a gente vai liderar a nossa conduta até concluir, ou seja, perseverança. Até escreveram no chat, bem legal, resiliência. Sejamos resilientes até conquistar o que a gente quer. E não estou falando nem de coisa muito grande, não. Estou falando de coisas pequenas. Olha, eu vou tentar me dar bem, sim, com aquela pessoa. Custe o que custar. Eu vou entender mais daquela pessoa, vou ser mais empático com aquela pessoa, porque eu tenho que trabalhar com ela no final do dia. Quer eu queira, quer eu não queira. Né? Se a estrutura organizacional foi montada desta forma, eu tenho que trabalhar com aquela pessoa, eu vou perseverar até a gente ter a melhor relação de trabalho possível. Potencialmente ainda ganha um amigo pessoal. E nas habilidades, a gente desenvolve. Então, eu comentei, olha, não sei fazer tal coisa, não sei como é que limpa aqui esse ambiente. Então, eu vou desenvolver esta competência de limpeza, vou desenvolver esta competência de empatia, vou desenvolver esta competência de segurança em relação aos pacientes, vou desenvolver essa competência de comunicador, para que eu comunique melhor com os familiares daquela pessoa, daquele paciente. Então, não importa o que veio do nascimento ou o que foi desenvolvido ao longo do tempo, o que importa é o seu genuíno interesse de se desenvolver daqui para frente para conquistar esse sucesso. E as falhas, a gente aprende. Então, toda falha é uma oportunidade incrível. No mundo de startups, que eu conheço bastante, a gente fala muito fail fast, fale rápido. Por quê? Porque você encontrando o erro o mais rápido possível, você já corrige a rota. Então, vou lançar um produto. Poxa, antes de lançar, vamos testar. Vamos errar, vamos buscar o erro mesmo. Porque aí a gente ajusta e depois, quando for lançado tal produto, a gente já aprendeu, já corrigiu. Então, as falhas são muito bem-vindas
nesta liderança ágil. Agora, claro, então eu vou brincar de falhar aqui. Não, não é esta a ideia, não é este o propósito. Mas a ideia é que os líderes e liderados e toda a cadeia de liderança ágil aprenda muito rápido com as falhas. Não é problema ter problema, o problema é não querer corrigir. E o sucesso, a gente se inspira. Olha só, fulano foi promovido. Poxa, que legal, aqui acontece promoção. Eu vou me inspirar. Poxa, se fulano conseguiu, eu vou entender lá. Poxa, o que ele fez de legal? Poxa, ele fez um processo que economizou dezenas de milhares de reais para o hospital, centenas de milhares de reais, milhões, enfim. Poxa, ele fez um procedimento ali de comunicação legal com o paciente, de conduta legal com o paciente, com o fornecedor, ou seja, com qualquer parte interessada. Então, eu me inspiro, eu me espelho, né? Tem até a figura do neurônio espelho, para poder replicar o sucesso. Porque se uma pessoa conseguiu, qualquer outra consegue. Se uma pessoa chegou, aí pensando às vezes até em hierarquia, tem pessoas que querem subir no nível hierárquico. Então, eu falo muito do ambiente de finanças que eu vim, então tinha lá analista, tinha júnior, pleno e sênior. Não tem problema nenhum querer ser analista júnior para o resto da vida, e está tudo bem, está alinhado, está todo mundo ciente, precisamos de analistas júniores, por exemplo. Mas também tem pessoas que vão querer subir, olha, eu já estou melhor aqui, já estou mais robusto, agora eu quero subir para o próximo nível. Poxa, subiu, tem outras pessoas que estão subindo, eu vou me inspirar. Né? Então, essa é a grande diferença de mindset ágil para os líderes, para que eles tenham, para que cada um de vocês, na autoliderança, na liderança em qualquer uma daquelas dimensões que nós vimos, vocês tenham agilidade. E, André, agilidade para quê? Para crescer. Para crescer, para conquistar e para ser feliz. No final, é isso que a gente busca, é a felicidade. Felicidade pessoal, felicidade profissional, felicidade da equipe, claro. Bom, caminhando agora para uma cultura ágil. André, como que a gente constrói essa cultura? Eu já entendi o mindset, legal. Aliás, deixa eu confirmar aqui no chat, todo mundo entendeu o mindset? Escreve sim aqui, para a gente continuar. Ou, sinal convencional, legal. Fábio, estamos juntos, a Keila também. Continuamos aqui. Então, seguimos aí. Uma vez agora que a gente vai reprogramar o nosso cérebro, a nossa mente para um mindset ágil de liderança, agora a gente vai ver como a gente constrói uma cultura ágil. E ágil, em geral, por que ágil eu gosto bastante? Porque quando a gente fala de ágil, e não estou falando, aqui não é ideia explorar metodologias ágeis, falar de Scrum, gestão ágil de projetos, seria mais uma outra palestra. É falar sobre habilidades, sobre competências que a gente pode desenvolver para sermos ágeis, para termos uma cultura de maior agilidade e, portanto, uma liderança cada vez mais ágil. Ágil é sobre comunicação e colaboração. A todo momento, nós líderes, novos líderes ágeis, a gente precisa comunicar. O que for preciso a quem for preciso. Mas tem um problema, André, e aí o modo tradicional, né? Empurra aqui embaixo do tapete que ninguém descobre. Não tem espaço para isso, não. É importante, então, que a gente comunique o mais rápido possível. É sobre um paciente que a gente comunique o mais rápido possível. É uma decisão da diretoria que se comunique o mais rápido possível, porque isso traz segurança para quem está embaixo, para as equipes. É uma nova mudança. Sabemos já a nova mudança, como que ela vai ocorrer. Comuniquemos a todos. E aí, claro, tem as formas, tem coisas que tem que ser por e-mail, tem coisas que tem que chamar todo mundo para uma grande reunião, tem coisas que pode ser um vídeo, por exemplo. E aí, hoje, nesse mundo moderno, nesse DNA digital de mundo moderno, dá para fazer vídeo, dá para fazer live, dá para fazer uma série de coisas, abre um Google Meet, põe todo mundo. Então, os canais também, hoje, podem ser canais ágeis. Vou brincar, na companhia que eu fui presidente, eu peguei o meu número de celular e numa das apresentações ali, na primeira apresentação, a gente estava comentando sobre o Fale com o Presidente, eu deixei lá o meu telefone celular. Pessoal, algumas pessoas foram contra, falaram, não, mas você vai deixar o teu telefone? Não, as pessoas têm que... Eu brinquei. Olha,
Eu espero que vocês não me liguem para falar que faltou uma caneta ou faltou uma lâmpada numa empresa de 450 pessoas. Agora, se faltar uma lâmpada, se faltar uma caneta de um evento enorme, que talvez esteja o prefeito, o governador e sei lá mais quem, eu quero saber. Então, lógico, eu empoderei a equipe e a comunicação teria muito mais fluidez neste caso. E colaboração. Agilidade é sempre sobre colaborar. A gente não... Aliás, levanta a mão aqui ou escreve no chat quem conhece alguém que tenha conseguido realizar uma grande façanha sozinho, 100% sozinho. É possível? Escreve aqui no chat para a gente ver como que está a opinião de vocês. Como é que está o mindset de cultura ágil? Será que sozinho a gente conquista aí? A gente tem resultados? Totalmente sozinho, não. Legal, Keila. Sozinho, a gente até consegue algumas coisas na vida. Algumas consegue, claro, porque talvez dependem ali de esforço sozinho. Mas quando a gente está num ambiente corporativo, em uma empresa, difícil a gente entregar as coisas sozinho. Está tudo muito conectado. Lembra do mundo VUCA, o sede complexo? Está tudo conectado. Então não dá para entregar mais coisas sozinho. Mas tem um aspecto positivo da colaboração. É mais gostoso, é mais gratificante a gente ir fazer coisas em conjunto. Falando um pouco de agilidade, a figura do camaleão, a gente comentou, inspeciona e adapta, inspeciona e adapta. Então, tem alguma coisa que não está dando certo na empresa? Inspeciona e muda. Quais ações são necessárias para mudar? Agilidade é sobre ser transparente. Então, sermos transparentes. André, o que é ser transparente? É ser tão... tem um termo em inglês que eu gosto, que é crystal clear. Tão limpo, tão claro quanto um copo de água. Tá bom, então, exemplo simples. A gente está trabalhando aqui numa equipe e, poxa, para fazer aquela entrega que o gerente pediu, o coordenador pediu, a gente vai ter que fazer alguma hora extra. Legal, a gente vai avisar ele e vai falar, olha, a gente faz hora extra ou atrasa, como que a gente faz? Vai para uma negociação e aí ele vai entender que alguma coisa precisa ser melhorada e a própria equipe vai entender que alguma coisa precisa ser melhorada, por exemplo. E aí, algumas pessoas, às vezes, eu vejo em algumas empresas, eles, não, eu vou ficar aqui até mais tarde e tá tudo bem. Se você fica meia hora, uma hora, tá bom, não vai mudar tanto. Mas se você começa a ficar muito tempo, na prática você está escondendo alguma deficiência, que pode até ser de cada um de nós. Poxa, eu estou demorando muito, porque eu não sei fazer isso. É um relatório, é um Excel, um negócio complicado. Poxa, então eu preciso de treinamento para fazer mais rápido e ficar menos tempo. Ou então é um procedimento que está muito complexo, o treinamento não é tão claro, eu tenho algumas dúvidas. Poxa, vamos entender. Então, isso é ser transparente em relação aos problemas, por exemplo. Falando um pouquinho de agilidade, a gente está sempre querendo o quê? Aumentar, sermos mais produtivos. Então, uma cultura ágil é uma cultura que busca produtividade, fazer mais com menos esforço, atender mais clientes com menos pessoas, com menos recursos financeiros, menos equipamentos, menos profissionais, enfim. No limite, a gente está sempre buscando fazer mais com menos. Para quê? Para poder fazer coisas que sejam de maior valor agregado. Por exemplo, de repente, uma área de finanças. Tem pessoas nas áreas de finanças que ficam gerando informações, uma série de informações ali, cruzando uma série de informações. A pergunta ou a reflexão que eu faço é, será que um sistema, será que uma nova forma de trabalho, será que algum outro modo de trabalho não traria mais agilidade para aquelas pessoas envolvidas e essas pessoas poderiam fazer análise dos números, trazer insights dos números e aí sim trazer muito mais valor agregado para a companhia do que, de novo, não estou falando que não é importante gerar números, mas além de gerar números, é tão importante, mais importante quanto, analisar os números. Então, esse é um exemplo de produtividade. Ser ágil é sobre melhorar a qualidade, fazer produtos premiums. Se a gente pode dar um atendimento humanizado, altamente tecnológico, por que a gente não vai fazer? Isso reflete para os pacientes, maior qualidade do nosso hospital. Ágil é sobre desenvolvimento incremental. Então, lembra daquele mindset que a gente falou de crescimento? Veio um desafio, aceito. Agora eu decomponho isso em blocos. Bom, para eu ir para essa área, eu preciso aprender a área, preciso conhecer as pessoas e preciso conhecer a atividade. Pronto, 3 bloquinhos.
E eu vou me desenvolver incrementalmente em cada um desses bloquinhos. Passado um momento, eu vou entender quem são as pessoas. Passado um momento, eu estarei mais hábil, terei mais habilidade, terei maior competência, portanto, serei um profissional melhor naquela área. Então, construções e integrações, aí eu brinco, né? Lego, meus filhos adoram Lego, ajuda bastante. E sejamos humanos, o convite é, vamos errar? Claro que vamos errar, erros são bem-vindos, vírgula, desde que nos tragam um aprendizado. Então, sejamos humanos, temos nossas limitações, temos as nossas dificuldades, temos os nossos obstáculos, e aí essa cultura ágil ajuda a superá-los mais rapidamente. Quem já me conhece um pouco, eu gosto bastante de feedback, eu adoro feedback, e a pergunta seguinte de um feedback quando eu recebo é, o que eu posso melhorar? É sempre a primeira pergunta. Então, é muito oportuno termos feedbacks, as avaliações de desempenho, e às vezes não precisa ter nada muito grande. Pega o chefe, pega o líder ali e pergunta para ele, olha, me fala aí como é que tá o meu trabalho, foi legal, não foi? Pergunta para a família do paciente como é que foi o atendimento, tem oportunidade de melhoria? Poxa, toma nota, leva essa sugestão para a equipe, discute entre a equipe, implanta essa nova melhoria, todo mundo ganha. Então, por isso que eu gosto de feedbacks, porque é um tempo valioso que outra pessoa está te dando para você poder melhorar. Então, a gente falou aqui dessa cultura ágil, né, para transformação empresarial, para que essa liderança ágil transforme cada vez mais o Hospital Santa Cruz em uma maior instituição do que já é. Então, desenvolvimento incremental, comunicação, inspeção, transparência, produtividade, qualidade, humanização, satisfação e feedbacks. E agora, chegando aí ao topo, o sucesso na liderança é algo que eu acredito que você pode, que você merece, e claro, com bastante amor, com muita ética, com resiliência, olha só, quem escreveu no chat aí já era um spoiler, e com agilidade, certamente vocês terão muito sucesso. Eu acredito, de fato, que tudo é possível. Se eu, que venho de uma família simples, estudei sempre em escola pública, nunca imaginei estar ou trabalhar fora do país, a falar outros idiomas, a ter uma carreira de sucesso, a ser executivo principal de grandes empresas. Isso acabou sendo possível para mim, eu tenho certeza, eu não tenho nenhuma dúvida de que isso é possível para qualquer pessoa, tá? Porque eu acho que você pode e eu acho que você merece. Então, meu convite é que vocês sejam ágeis, extremamente ágeis. E para quem não conhece, quem somos, eu sou André Sanches, palestrante, mentor, conselheiro, passei já por algumas instituições, palestrei em mais umas dezenas de instituições, aqui estão algumas delas, algumas no Brasil, outras fora do país. Quem quiser manter um contato mais próximo, eu gosto bastante de calor humano, eu gosto de pessoas, seja no Facebook, André R. Sanches, seja no Instagram, LinkedIn, tem alguns artigos lá no LinkedIn, de tempos em tempos, algum vídeo no YouTube, algumas provocações que eu faço no Twitter. Quem quiser manter um contato no WhatsApp, é o meu, não é o da equipe, tá bom? Ou e-mail, quem quiser escrever. Quem quiser mandar carta também pode mandar, tá aqui, andrersanches.negócio.site. No Pinterest também tem alguns outros insights, no Vimeo. Vimeo eu estou começando agora, estou começando a entender, mas já estou divulgando, então vou colocar alguns vídeos lá, algumas brincadeirinhas. Tem o site André R. Sanches, e aí nos idiomas português, inglês, espanhol, e eu estou aprendendo também um pouquinho de alemão por conta aí dos meninos. Então, vielen Dank, arigato. Talvez eu aprenda aí um pouquinho mais do japonês, é outro idioma que eu gosto bastante e vejo muito das origens de vocês, né? E vou deixar um presente. Quem quiser acessar andrersanches.com, tem uma área lá chamada Downloads, ou quiser bater uma foto aqui desse QR Code, leva para lá. Vou deixar o PDF dessa apresentação na íntegra para vocês reverem aí, quiserem complementar, anotar, rever, e o mapa mental, que é um resumo dessa nossa palestra.
Bom, terminamos aqui, vou parar e temos aí perguntas e respostas. Legal. Bom, eu pus para parar aqui. Quem puder escrever no chat. Aí, agora sim. Perfeito. Então, gratidão por estar com vocês. Turma fantástica aí. Eu sei que, aliás, já dou os parabéns, porque eu sei que é difícil parar o dia a dia. A gente tem atendido alguns hospitais. A gente sabe o quanto é difícil de sair da operação. Eu estou vendo aqui a Thelma, o Fábio, todo mundo aí no front mesmo, o Alê. Aliás, para mim é muito orgulho de ver vocês, todo mundo aqui em loco no trabalho. Meus parabéns mesmo, de verdade. Meus parabéns, gratidão por vocês salvarem pessoas. Independente da área, independente da atividade, vocês estão salvando muitas pessoas. E eu sou muito grato a isso. Vocês também salvaram vários Bernardos ao longo aí acho que, se eu não me engano, vocês já estão com 70 anos, é isso? De existência. Então, ao longo dos... Depois alguém me corrige aí, tá? Mas 81, Carla, ó, eu quase acertei. Então, ao longo dos 81 anos, vocês, o Hospital Santa Cruz, salvaram dezenas, centenas de Bernardos, e é por isso que eu sou muito grato a todos vocês. Então, agora, perguntas e respostas. Quem tiver alguma dúvida, posta no chat, pode ser do conteúdo ou não necessariamente relacionado ao conteúdo. A gente tem mais um tempinho aqui, eu estou à disposição de vocês. Se não, eu pergunto, hein? Se não tiver pergunta, eu vou brincar. Tinha um professor que falava que das duas uma, ou que todo mundo entendeu 100%, ou que ninguém entendeu. E esse para mim, é o meu maior desafio. Se quiserem comentar, o principal insight que vocês vão levar para casa hoje, ou a dificuldade de aplicar esse conceito, de ir para o lado prático. Porque tão importante quanto um conceito, quanto um método, é a gente colocá-lo em prática. Né? Então, quiserem comentar um pouco do grau de dificuldade que vocês entendem da aplicação desse mindset ágil, dessa cultura ágil, para ajudar vocês, nos desafios de vocês, acho que fica legal. Quiserem colocar uma palavrinha aí que vocês guardaram, que vocês vão levar para casa hoje. Legal. Vou pegar minha água aqui. O Elcio comentou. Temos muito que pensar. Elcio, provocação. Óbvio, depois você pega o material, dá uma olhada com calma, mas mais do que pensar, o mindset ágil é aplicar. E aplicar, muitas vezes a gente... Vou aplicar, talvez eu nem tenha 100% do conhecimento, eu não estou pronto, mas eu vou aplicar, vou inspecionar, deu certo, eu mantenho, ou seja, estou numa direção boa. Deu errado, opa, corrija a rota, vou para outra direção. Então, é isso, Elcio. Às vezes, não sei se é o seu caso, tá? Mas eu vejo algumas pessoas que às vezes ficam com uma ansiedade de ter um pleno domínio, 100%, estar 100% seguro. E a gente viu, né, nesse mundo muvuca, é difícil de ter segurança 100%, né? Porque o mundo está em constante transformação. Então, vale... resiliência é a palavra de ordem, boa. Boa. É fato. Quanto mais resiliente, mais a gente vai ter um grau de flexibilidade para poder mudar a rota, para poder mudar ali o que se faça necessário, para continuar a rota e conquistar o que cada um de nós deseja. Então, legal, Elcio. É palavra de ordem aí. Resiliência é uma... Acho que... E a gente vê resiliência, por exemplo, nos grandes profissionais, esportistas. A gente está fazendo um trabalho tentando fazer, né? Junto com um dos institutos aí, que até é relacionado lá a Ayrton Senna, a gente vê que ele, por exemplo, foi
de uma resiliência, talvez surreal. Então, esportistas, a gente vê muita resiliência. A Keila. A respeito do DNA digital, nosso hospital está engatinhando nesse processo e precisamos sempre ficar ligados se todos estão caminhando juntos com o que é necessário para as atividades novas. Bom ponto, Keila. Esse DNA digital, ele veio para ficar. É claro que as empresas passam por transformação digital, que é muito maior do que digitalização, tá? Aqui eu vou brincar, tem empresas que vão fazer digitalização e que no futuro vão falir, e só digitalização, tá? Achar que é só, pega um processo e torna digital e pronto. Digitaliza ele, né? Digitaliza documento e só. E tem empresas que vão passar por transformação digital, né? Isso dentro desse contexto ágil. Essas são as que vão continuar, porque elas vão entender o processo e vão ver o que a tecnologia consegue melhorar e aprimorar. E tem sido fantástico, Keila. Eu tenho estado em alguns hospitais, inclusive, eu tenho visto muita mudança mesmo. Tanto de maior disponibilidade tecnológica para atender os pacientes, seja do ponto de vista de equipamentos, do ponto de vista dos procedimentos. Então, um registro, tira uma senha, já digitaliza o documento, ou às vezes tem um aplicativo, pego o aplicativo de casa, eu já faço o meu check-in. Tem um monte de coisa legal, bacana que está surgindo, né? Quando a gente coloca a tecnologia. E as pessoas também estão passando por esse processo de cultura, né? A gente fez uma consultoria já no mês passado, a gente falou muito disso. Era como as pessoas mudavam esse mindset para a transformação digital que a empresa estava buscando. É um tema bem legal, Kênia, Keila. Eu gosto bastante desse DNA digital. Eu acho muito importante. E está em linha com as principais tendências. Quando a gente olha as principais tendências do pós-lockdown, esse DNA digital é uma delas. A gente fala um pouco de minimalismo, as pessoas têm buscado consumir menos, consumir mais consciente, dar maior valor ao consumo, ter menos em termos de propriedade, ser mais, né? Então, é outro das tendências. Outra é lifelong learning, que é o eterno aprendizado. Então, óbvio, cursos de longa duração são importantes? São. E cursos de curta duração? Uma palestra, uma live, um workshop de um dia, esses são tão importantes quanto. São tendências também pós-lockdown. Muito bom ponto, Keila. Que mais? Vamos lá, pessoal. Perguntas e respostas. Ou curiosidades que vocês tenham. Então, um bom momento para vocês aproveitarem. Eu gosto bastante. Gosto dos desafios. Aí, e acho que não tem pergunta, às vezes, pergunta boba ou pergunta simples, porque é uma grande oportunidade de uma pergunta ajudar todo o grupo. Então, em mentoria, isso é muito positivo, né? Bom, outras tendências, né? Eu acabei falando de algumas, mas falando aí das 6 principais tendências. Trabalho remoto, quando possível, né? Tem lugares que não dá para ser amplamente, mas tem sido alguma tendência. Educação à distância, outra tendência. Então, aqui, vamos fazer uma enquete. Levanta a mão, escreve no chat aqui, quem tem feito uso de educação à distância nessa pandemia? De algum tipo de conteúdo, de algum treinamento, o pessoal lá que está com a Thelma, sim, bacana, com o Fábio também, Beatriz, olha só, aula de japonês, que legal! Eu não lembro direito, mas acho que é arigato e gozai tashimasu, alguma coisa assim, não lembro. Eu no japonês eu preciso arigato gozaimasu, isso. Obrigado, Bia. Olha que legal. Então, tanto no pessoal quanto no profissional, tem um mar muito grande de oportunidade de aproveitar o ensino à distância.
Mentoria tem sido usado bastante, então, pessoas que buscam mentores são pessoas, quem são os mentores? São pessoas que já trilharam o caminho ou que conhecem como encurtar distâncias, seja indicando alguém, indicando uma empresa, indicando uma pessoa, indicando um treinamento, são pessoas que já têm essa experiência. E a apropriação digital, que é o que a Keila falou, né? Tem um lado das empresas, que é o DNA digital, é quando a empresa está se tornando digital, mas tem a apropriação digital, que somos nós, pessoas, né? Eu vou brincar, nem sei onde está meu celular, estava aqui do lado. Bom, está aqui. Com esse aparelhinho, a gente consegue fazer quase que uma infinidade de coisas, né? E cada vez mais. Hoje tem banco aqui dentro, hoje tem aplicativo de meditação, hoje tem... Então, poxa, eu estou muito nervoso. Ah, tá bom. Então tem algumas técnicas para que eu fique menos nervoso. Eu não tenho foco. Tem algumas técnicas para manter o foco. Ah, então, duas delas, por exemplo. Ah, eu vou escrever. Escrita é um processo que ajuda bastante a ter foco no presente. E meditação é uma outra técnica. E aí eu tenho alguns aplicativos, eu vou lá, eu medito, pode ser meditação guiada, pode ser meditação não guiada. Pronto. Está aqui, aprendo e faço a minha atividade. Às vezes tem, talvez, procedimentos do hospital que talvez já estejam aqui. Ou, se ainda não tem, em algum momento vai ter. E aí eu vou usar esse aparelhinho, talvez até pessoal, para poder fazer alguma coisa do trabalho. Ou, talvez, vou usar um equipamento, e aí eu sei que a maioria dos hospitais tem, para leitura, código de barras, para poder trazer maior agilidade. Então, esse apropriamento digital é o que nós seres humanos, sem exceção, a gente precisa fazer isso, né? Ah, Keila, legal, a Rose citou, né? Eu não... Ah, tá aqui, a pandemia veio para agilizar os vários processos e temos que manter o pé no acelerador. É isso, não tem caminho de volta. Naquela segunda etapa da nossa jornada, é o que eu comentei, não tem ponto de retorno. Não volta para trás, o mundo não volta como era antes. Ele só vai para frente. Então, o acelerar depende muito, e aí eu estou depreendendo que tem muitas iniciativas legais, bacana saber disso, dentro do Hospital Santa Cruz, para poder tornar essa tecnologia, esse mindset ágil, essa transformação digital, cada vez mais acessível a todos, aos pacientes, aos fornecedores, aos colaboradores, à diretoria, aos executivos, ao conselho de administração, e por aí vai. E não retroagir. Aqui, Rose, eu vou brincar. Brincar num sentido até provocador, eu gosto bastante. Vai ser no amor ou na dor, Rose. Só tem dois caminhos. Ou vamos aprender no amor, olha, estou entendendo, está aqui o processo, entendi, legal, estudei, executamos o processo, melhoramos. Tá bom. Ou vai ser na dor, imponha isso e vamos embora. Vai doer mais, né? Então, por isso que eu falo muito do mindset ágil para liderança, porque quanto mais a gente ter esse mindset, mais rápido a gente absorve tudo isso. Menor é a resistência que as pessoas vão oferecer às mudanças culturais, às mudanças tecnológicas. Obrigado, Keila. Eu tinha visto o comentário aqui, mas acabei não lendo, da Rosimar. Comentário muito oportuno. Que mais? Queria ouvir alguém. Quem quiser aí ou puder, não sei o quanto que dá aí para falar, queria ouvir. Como eu falei, eu gosto de pessoas. Eu para mim, eu queria estar junto, fazendo bagunça aí junto, presencial, fazer outras dinâmicas presenciais, né? Então acaba ficando um pouquinho restrito o virtual. Aí já abraça todo mundo, já brinca, solta uns balões, celebra. Então, eu gosto bastante. Então, eu queria ouvir aí, se alguém quiser falar, abrir o microfone, fazer um ou dois comentários, vocês vão fazer o meu dia mais feliz.
Sem perguntas, tudo tranquilo? Bora, convite agora, bora aplicar? Bora? Show de bola, Rose. Muito bom, Fabião. Podem contar comigo, de verdade. Agradeço aqui a Keila pelo convite. Agradeço, na verdade, a toda a área de recursos humanos, toda a RH, pessoal de treinamento. Acho que é uma oportunidade que eles estão trazendo a vocês de várias pessoas, contexto de trazer alguma inovação, de trazer um novo modo, de formar esta nova liderança ágil. Eu gostei bastante. Eu sempre, cada palestra que eu faço, eu primeiro eu avalio um pouco se a cultura do cliente está em linha com a minha cultura, e eu gostei bastante, tá? De trabalhar com vocês, de estudar. Em geral, nunca é a mesma apresentação. Eu me forço muito a buscar o que cada um de vocês talvez precise. Então, a gente fez reuniões de briefing ali para entender como é que foi. Acho que vai ter uma pesquisa de avaliação. Então, vocês ali... E aí, olha o feedback aparecendo aqui. Então, vocês avaliem, vejam o que o RH está fazendo. Olha, legal, a Keila já colocou aqui, ó, confirmação da presença, tá? Então, tem um formulário no Google Forms para vocês clicarem, registrarem aí, para que o RH saiba que vocês fizeram esse treinamento, essa palestra, estiveram presentes. E aí, lógico, tem o feedback, e na prática, para a gente, vale o quê? Vale o que dá para melhorar, o que dá para poder fazer diferente, o que faltou. Então, vocês têm o meu contato, podem me enviar também, tiver alguma dúvida, alguma necessidade, podem ficar à vontade. Para mim foi uma gratidão estar aqui com vocês. Eu desejo muito sucesso, mas eu não desejo qualquer sucesso, não. Eu desejo sucesso ágil para vocês celebrarem cada vez mais rápido e terem mais conquistas. Sejam líderes natos de vocês mesmos. Aliás, lembrando, né, você é o único elemento comum entre as suas conquistas e os seus fracassos. Então, lidere, seja um líder ágil, autoliderança, lidere os seus parceiros, suas equipes, e quem mais for necessário para ter muito sucesso. Grande beijo no coração, maravilhoso dia para vocês, e meus parabéns pela jornada. E continuem aí firmes e fortes contra o Covid. Obrigado, Regina. Muito obrigado. Obrigado, Keila. Obrigado, Marli. Não esqueçam aqui da votação. Obrigado, Fabio. O prazer foi meu. Gratidão. Grato a vocês também que tiveram paciência ali. A gente teve dois problemas tecnológicos. O primeiro foi o link, que acho que teve alguma atualização ali. Ele acabou ficando disponível 10 minutos depois do combinado. Então, era 8h45. Ele ficou disponível 8h55. Obrigado por vocês terem tido aí a paciência de entrar. E algum problema agora na transmissão, no aplicativo aqui, a gente vai entender o que aconteceu para poder melhorar. Beijos! Parar agora aqui de gravar, de transmitir.